que é um tema muito importante, né, no ambiente escolar, que atinge muitos pais, né, professores, né, aquele anseio do momento da chegada dos filhos na escola, dos alunos na escola. E aí a gente achou, né, pertinente trazer esse tema para a gente conversar um pouquinho. Priscila, quais são os principais desafios que as crianças enfrentam durante o processo de adaptação na escola? Primeiramente, Marcela, é a separação dos pais com os filhos naquele momento, porque os pais deixam a criança num ambiente que ele não conhece, com pessoas diferentes que ele não conhece, então ele gera uma certa insegurança para a criança. Tem também a mudança da rotina, porque acaba quebrando aquela rotina de casa, do soninho depois do almoço, né? Quando eles vão para a escola não tem essa rotina, então isso também prejudica-se no momento da adaptação. A dificuldade de fazer novos amigos, porque tem criança que não tem aquele afeto com outras crianças, com primos, né, com irmãos, então acaba que entra numa sala de aula com muita criança, naquela faixa etária dele, eles acabam se assustando na adaptação. E a adaptação física do espaço ser maior. Em casa, às vezes ali, né, tem aquele conchego, tudo é dele, ele vai pra escola, já não é mais só dele, tem toda aquela criança, as crianças, né, naquele momento de brincar, todo mundo junto, então isso mexe muito com a adaptação da criança, né, no ambiente escolar. E aí, nesse processo, né, de adaptações, as crianças, elas apresentam, né, elas dão muitos sinais desse processo de adaptação, sinais de dificuldade, o que elas enfrentam de dificuldade durante esse processo, que é o choro, né? Isso. A hora que deixa a criança, o papai e a mamãe deixam a criança pra professora, né? Eles não querem ficar, começa o choro, então esse processo para eles também é muito difícil, eles dão muitos sinais nesse processo de adaptação. Natália, conta pra gente um pouquinho como que foi sua experiência nesse processo de adaptação do Afonso no ambiente escolar? Então, o Afonso, ele já veio de uma creche, né? Então eu tinha uma experiência X. E eu decidi que eu ia colocar ele na escola. E o APROF sempre foi uma das principais escolhas, né? O Afonso, ele tem TEA, ele tem o autismo. E a neuropediatra falou, olha, coloca ele na escola e numa escola lúdica. Então aí foi, eu falei, não, realmente vai ser lá no APROF. Eu confesso que eu não fiquei tão apreensiva. Eu sei que as mães, às vezes, elas têm um poder de super proteção, sim, quer manter embaixo, né, da sua bolha, da asinha, mas eu já fui mais assim, eu tenho certeza que ele vai evoluir mais na escola do que às vezes em casa com alguém cuidando, porque eu trabalho e não conseguia cuidar. Então eu comecei a incluir, antes mesmo de começar o ano letivo, ele já estava matriculado, e eu comecei a incluir o APROV e já comecei a dar sinais que ele iria ali. Isso. Então passava aqui na frente, mostrava, olha, filho, mesmo que às vezes eu achava que ele nem estava entendendo o que eu estava falando, mas eu falava, olha, é aqui a escolinha que você vai estudar ano que vem. Eu já sabia que ia ser a tia Pri, eu falava, você vai ser da salinha da tia Pri. Então assim, o Afonso, ele não teve um problema muito grande em ficar. Ele, graças a Deus, ele nunca chorou, tanto é que ele sempre veio todo feliz, sempre gostou de vir. O medo mesmo é mais aquela questão, igual a Pri falou, ele tem uma rotina em casa. Mas será que ele não vai dormir na hora que ele tiver com sono? Porque ele só dorme no escuro, ele só dorme no silêncio. Que nada, tia Pri mandava foto dele dormindo. Eu falava, vai, que mentira. Falso. Então, assim, graças a Deus, pra mim, a adaptação foi muito boa. Comunicação com a Pri sempre foi muito boa, então sempre me tranquilizava bastante, principalmente nos primeiros dias que ela mandava foto sem parar. Então a gente sabia que estava bem cuidada. E pro Afonso também foi tranquilo, porque era algo que eu já estava familiarizando ali na vidinha dele. Essa parte, né, do processo de adaptação que você traz, como, falando da sua experiência, né, e mostrando aos poucos esse processo para ele, né? Então passa na escola, depois compra o uniforme, mostra o uniforme, é essa camiseta que você vai vestir, essa bermudinha. Então entregando para as crianças, né, nesse o que antecede a ida para a escola, né?
é muito importante porque eles vão se familiarizando com esse ambiente e quando chega para a escola, nada daquilo é tão estranho para ele, lógico, né? É um outro ambiente, um outro dia, mas assim, ele já reconhece a camiseta da professora é igual a dele. Isso. Tem outros coleguinhas que estão vestidos igual a ele. Que o papai, mas a mamãe vai buscar, né? No horário certo. Então, isso tudo ajuda. Os pais tem muita preocupação, né, com os filhos, de como que isso, né, como que vai acontecer, como que é esse processo para os filhos, como que os filhos vão se sentir na escola. E esse excesso de preocupação, né, eu enquanto psicóloga, a professora Priscila, que tem muita experiência também nessa parte, a gente sabe que o tanto que essa preocupação excessiva impacta na vida da criança, né, do menininho, da menininha ali no ambiente escolar. E aí, o que os pais podem fazer para gerenciar esse impacto, né? Não colocar esse excesso de preocupação, porque a gente sabe que existe essa preocupação, né? Eu tô entregando o meu bem mais precioso para uma outra pessoa cuidar, sim, né? Então a gente tem esse receio, né? As mães, os pais têm esse receio. Então, assim, como que a gente pode fazer para gerenciar esse impacto, essas emoções, essa nossa insegurança enquanto mãe, né? Para deixar os nossos filhos na escola? Eu acho que o principal é você confiar, né, no lugar que você tá deixando seu filho. Eu falo que o Afonso é meu tesouro, então assim, se eu confio meu tesouro, minha joia rara ali, nos cuidados da tia Pri, hoje ele tá da sala da tia Bruna, pra mim não tem nem explicação, sabe? Eu confio, eu deixo de olhos fechados. Eu acho que toda mãe deveria colocar o filho pequeno na escola, porque a evolução do Afonso foi, acho que semanas ele já era outra criança. Em casa também, não só. Tia Pri falava, nossa, hoje ele sentou, eu pedi pra ele sentar, ele sentou. Tia Pri mandava foto, ele sentado na rodinha de amigos. Eu falava, gente, como que pode, né? Então, acho que tem que confiar, né? A ter a comunicação com a escola também é muito boa, né? Olha, hoje de manhã, às vezes ele não estava tão legalzinho, e confiar que ela vai saber conduzir como ele estava de manhã, né? Eu acho que a confiança realmente é a principal nesse aspecto. É questão, né? Porque é engraçado você trazer essa questão do preparar o ambiente para a criança, né? Então, assim, quando você me relata, né? Olha, hoje de manhã não foi uma manhã muito satisfatório, tivemos alguns desafios, ou ele não dormiu bem, ou ele não conseguiu almoçar. Todas essas informações... Hoje ele tá com soninho, sabia que às vezes ele tá um pouco mais irritado. Isso, hoje ele tá com sono. Todas essas informações é muito importante para que a professora se organize, né, para receber essa criança. Lógico, essa organização, ela precisa existir independente. Mas, opa, peraí, se ele tá com sono, né, ou se ele talvez o empenho hoje não vai ser o mesmo, então eu não posso exigir dessa criança o mesmo empenho do dia anterior. Então, tudo isso é um processo que os pais ajudam muito, né? No processo, isso, essa comunicação ajuda muito no desempenho, no desenvolvimento dessa criança dentro do ambiente escolar. Professora Priscila, como que você ajuda as crianças a se sentirem mais confortáveis no ambiente escolar? E confiantes. Estabelecendo um ambiente acolhedor, inclusivo, acolhendo com amor, com carinho. Aquele momento que você chega, que você acolhe com carinho aquela criança, ela já se sente mais segura, tá? Promovendo comunicação, a rodinha de conversa, igual a Natália falou, que o Afonso adorava, né? Ficar na rodinha de conversa com os coleguinhas, dialogando entre si, sabendo esperar a vez dele. Então, esse momento da criança falar, da criança se expressar, ajuda muito também nesse processo. Estabelecendo regras e combinados. Então, assim, tendo as regras, mostrando os combinados de sala de aula, a rotina é muito importante. O que nós vamos fazer agora, né? Depois, que horas que a mamãe vem buscar, que horas que é o lanche. Então as crianças têm aquela rotina de sala de aula, que é um momento também que acolhe ali, porque elas ficam seguras o que vai acontecer no decorrer da tarde, né? Desenvolvendo relação de confiança e afeto entre um colega e outro, aquelas musiquinhas que chamam atenção, que mostram afeto pelo colega, porque ali quando eles chegam, eles não se conhecem, né? Então estou ali para mediar, para que cada um ali com o seu jeitinho cativante conquiste o seu colega, né? Então ter este momento também, esse momento é muito importante porque eles se sentem mais seguros, né, no ambiente. Envolvendo também o processo da família, igual a Natália falou, de estar falando como que foi a tarde da criança, mandando vídeos, fotinhas
estimulando as crianças a ter aquele carinho com o colega, a emprestar o brinquedo, a dividir. Então, quando tá nesse ambiente que você tá com eles em sala de aula, conversa com o papai e a mamãe, aí a Natália chega: Afonso, como foi seu dia? Você brincou? Você sentou de rodinha com seus colegas? Então ele: olha, minha mãe está sabendo que eu fiz dentro de sala de aula. Então acaba que com esse diálogo da mãe em casa, mostrando para as crianças que ela também sabe o que está acontecendo dentro da escola, forma aquele ambiente acolhedor, aquele aconchego. Então as crianças, elas começam a se apegar mais na escola, a gostar de ir para a escola, pelo afeto da professora, pelo afeto dos colegas. Então isso é muito importante.